Pessoal, eu quero fazer 2 comentários com vocês em relação ao nosso programa proposto. Conseguimos apresentar de maneira saudável. Eu quero fazer mais 2 explicações para vocês, que não estão necessariamente no programa, mas que é de suma importância. A primeira é sobre as doações do Estatuto da Criança e do Adolescente, as doações na própria declaração. É muito importante a gente conscientizar o nosso cliente. E depois disso, eu vou explicar para vocês, tá? Depois dessas doações ao ECA, eu vou explicar para vocês uma coisa que todo ano ainda pega muito. Como declarar bens comuns do casal e como declarar rendimentos do casal. Eu vou explicar daqui a pouco. É um número muito grande de perguntas em cima disso todo ano. Então a gente vai ratificar isso aqui daqui a pouco. Antes disso, eu só quero fazer um comentário com vocês sobre as doações ao Estatuto da Criança e do Adolescente que nós podemos fazer na própria declaração. Muitas vezes eu falo isso porque eu estou inserido, tá? Muitas vezes nós, no excesso de trabalho, a gente acaba não dando atenção aos benefícios que nós podemos muitas vezes acelerar. A União, você recolhe imposto de renda, a União administra, a Receita Federal é incumbida de administrar essa fiscalização. Destinação, a União programa a destinação disso em previsões orçamentárias com base nas legislações. E por que não nós destinarmos diretamente? Nós podemos fazer isso. Gente, a nível de Brasil, tanta gente reclamando de política, essas coisas, é até uma oportunidade. Não vou nem deixar ir para Brasília, já vou passar direto lá para a instituição, mais ou menos assim. Nós podemos destinar parte do imposto diretamente para o fundo nacional, estadual ou municipal, e você escolhe até município, na própria declaração. A única coisa que vai acontecer é o seu cliente ter que recolher o DARF até o dia 28 de abril. DARF do valor que você vai destinar. A legislação permite você destinar na própria declaração uma coisa que sempre desestimulou os contribuintes a doar. É não saber quanto vai ter de imposto de renda. Como é que vai doar durante o ano? Eu sei que isso é desestimulante. Não tem como eu doar, porque eu não sei se eu vou ter imposto de renda a pagar na minha declaração, etc, etc. As doações ao ECA, você faz na própria declaração. Você já tem o imposto calculado e você vai ter no programa ali a informação de quanto você pode destinar. Você coloca exatamente aquele valor, escolhe o fundo e gera a guia para o cliente recolher. Você está destinando até 3% do teu imposto apurado para essas instituições, diretamente para os fundos. E a vantagem disso é que se você, por exemplo, tiver imposto a restituir, ele aumenta a restituição, gente. Ele aumenta. E ainda, você vai recolher essa guia, e o cliente, poxa, mas está dando a restituir, por que eu vou pagar? Meu amigo, você está aumentando a sua restituição. E esse valor que você está pagando hoje vai ser corrigido em Selic, que é quase 1%. É melhor que poupança. Você tem que falar assim para ele. É melhor que poupança. É um investimento que você está fazendo. Você não vai ter ônus nenhum por isso. Primeiro, você não tem ônus. Você está adiantando para depois receber corrigido na sua restituição. Então, isso eu acho importante a gente trabalhar. Quantas e quantas declarações aí que nós fazemos que dá 10 mil de imposto, 15 mil de imposto. Gente, a gente conta nos dedos, vamos ser honestos, entre nós. Eu também sou vítima disso. Nem sempre a gente lembra de talvez sugerir para o cliente, se você não quer fazer doação, aqui na própria declaração a gente já vai diminuir o teu imposto a pagar. Muitas vezes a gente não lembra. Nessas aqui não. Não. A pergunta dela, gente, até aproveitando o gancho, se tem ITCMD, não. As doações ao fundo aqui não. Vamos lá, Aonde eu vou fazer isso aqui? Resumo de declaração, doações direto na declaração. Aqui eu venho
E eu vou escolher o tipo de fundo: nacional, estadual, municipal. Vamos colocar município. Vamos colocar Curitiba, por exemplo. Paraná, Curitiba. O programa ele já me deu o valor disponível aqui para doação, R$ 108. É que eu tinha colocado um valor pequeno aqui de rendimento tributável, né? Deixa eu colocar um valor maior aqui, para dar mais gosto. Beleza, então nós temos ali, ó, e eu vou colocar imposto de renda na fonte 0. Então veja bem, eu tenho 150 mil de rendimento tributável na minha declaração. Está me dando ali de imposto a pagar 27 mil e 23 mil. Quando eu lanço essa doação, doações diretamente em declaração, ele já me dá o valor aqui do meu limite, ó. R$ 924, que é 3% do imposto. R$ 924,53. Observe o valor aqui que ele vai diminuir, R$ 924,53. Já caiu para 26 mil. Já estou destinando parte do valor que eu iria pagar de imposto de renda para os fundos, diretamente. E se você tiver imposto a restituir, ele aumenta a restituição. Vamos simular, ó. Deixa eu tirar esse valor daqui. Vamos lá nos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Eu vou pegar esse mesmo valor aqui. Aqui está dando 27 mil a pagar, eu vou colocar 30 mil retido. No momento, a minha restituição aqui, nesse exemplo, é 2.182. Vou dar um OK. 2.182. Quando eu lançar lá as doações ao ECA, 954 o valor? 924,53. R$ 924,53. Observe que está 2.182. Quando você destinar os 924, ele vai aumentar essa restituição. Ó, 3.106. Então não tem por que a gente não querer doar. Sendo que vai aumentar a restituição e vai vir corrigido essa doação que você está fazendo hoje, que venha lá no 8º lote, vai vir corrigido em quase 10%. Está melhor do que muita aplicação por aí, você pode ter certeza disso, se você vai destinar diretamente para o fundo. Essa é a primeira orientação que eu queria fazer para vocês. A segunda orientação que eu vou fazer para vocês é sobre como declarar bens do casal. Declaração de bens do casal, gente. Bens comuns do casal. Todo ano é a mesma briga. O esposo tem um carro no nome dele. A esposa tem um carro no nome dela. Aí fica aquele negócio. Não, eu entrego a declaração em separado, então eu vou declarar meu carro na minha e ela declara o carro dela na dela. Ou ele declara o carro dele na dele, né? Não vou entrar na guerra dos sexos aqui não, tá, gente? Sem machismo, sem feminismo, nem é esse meu foco. E fica aquela discussão. Gente, vamos criar um cenário aqui, ó. Só para eu poder me expressar melhor. O casalzinho casou em janeiro de 2015. De lá para cá, ele comprou um carro. Ela comprou um carro. Ambos compraram uma casa. Regime de casamento? Parcial de bens? Nesse meu exemplo? O exemplo é meu? Então, parcial de bens. A partir do casamento, os dois compraram o carro, compraram uma casa, e o regime de casamento deles é parcial de bens. Aí fica aquele negócio, não, o carro está no meu nome, eu vou declarar na minha declaração. É sempre assim a discussão. E ninguém quer ficar com a declaração de imposto de renda magrinha, né? Todo mundo quer colocar os bens. Gente, quando se trata de bens comuns do casal, isso aqui é bem comum do casal. Ele acha que o carro é dele, ela acha que o carro é dela. Não é. É do casal. Os dois carros são do casal. A casa é do casal. Como é que se lança bens comuns do casal na declaração? Todos os bens comuns, nesse caso, os dois carros e a casa, tem que ficar todos os bens, ou na declaração dele,
ou na declaração dela. Dá uma briga, gente. Às vezes o casal começa a brigar na sua frente. Voa foice. Nossa, já vi cada risca-faca. Não, mas que é meu, quero lançar na minha declaração. Né? Mas o que eu te ajudei a comprar? Não sei o que. E começa a discussão. Gente, não interessa em quem vai ficar, mas os bens comuns do casal têm que constar sempre numa única declaração. Ô Rômulo, mas eu sempre declarei 50% da casa para cada um. Tá errado? Tá. Aí ainda às vezes a pessoa me pergunta assim, e você acha que pode acontecer alguma coisa se você deixar assim? Você não tem nem paciência para esse tipo de pergunta. Quando vem de contador, não tenho paciência. Poxa, tá errado. Retifica os últimos 5 anos. Quando é um contribuinte que não é contador, a gente, né, vai ter toda a paciência, mas o contador sabe que está errado, tem que retificar. Roma, mas eu já fiz assim há uns 10 anos, nunca deu nada. Retifica os últimos 5 anos. E será que não vai dar rolo? Não tenho paciência para essas perguntas. Você acha que vai dar rolo? Espera aí que eu vou consultar aqui. Não tem, não sei. Não sei. É imprevisível. Às vezes você declara R$1 de diferença, não dá nada. Às vezes você coloca, né, bate na malha. 1 milhão de diferença não dá nada. Não dá para prever. Depende do que a Receita está focando naquele ano. Um ano ela foca despesa médica, o outro ela foca carne e leão, o outro ela foca dedução com os dependentes. Eu tenho um cliente lá que chegou para mim que está com 3 dependentes fictícios. Já está até pegando amor pelos dependentes. Tem até foto. Aqui, ó. É, você cria um vínculo, né? Você cria um vínculo. E se você fizer um namorado ou namorada de brinquedo, assim, de vassoura, daqui a pouco você está pegando amor. E os 3 dependentes também. Então, tudo é válido até não ser descoberto. Não dá para saber se a Receita vai pegar. Não tem esse conhecimento. Não tem essa visão além do alcance. Espera aí que eu vou ligar para um amigo meu lá dentro da Receita. Isso não funciona. Nem o próprio auditor às vezes sabe como é que vai ser a fiscalização naquele ano. Brasília divulga anualmente. Próprios auditores, responsáveis por malha fina, recebem a informação um pouco antes. É restrita. Agora sim, a cúpula em Brasília sabe, com certeza. Tá? Bens comuns do casal sempre tem que constar numa única declaração. Então, ou na declaração dele ou na dela, vai todos os bens do casal. Os 2 carros, mesmo que esteja no nome do outro. A casa, completinha a casa. Aí a declaração do outro vai ficar magrinha. Da briga, o que você vai fazer? A primeira coisa que fala é, mas se eu vou mandar declaração no banco lá, não tem nada na minha declaração. A declaração que ficou magrinha, vai colocar lá no código 99, outros. Os bens comuns do casal estão sendo relacionados na declaração do cônjuge. Nome tal, CPF tal. Você vai colocar as informações do cônjuge, né? O CPF do cônjuge lá nas informações do contribuinte. A Receita já vai ligar. Pronto. Rômulo, mas eu sempre declarei. E agora o que eu faço? Corrige. E esse bem já está há mais de 5 anos. Os últimos 5 anos? Os últimos 5 anos. E o que eu coloco lá? Simplesmente tira de uma e coloca na outra. E lá naquela que ficou magrinha, coloca o código 99. Gente, se você trouxer uma declaração para eu olhar. Nessa declaração tem o código 99, que os bens comuns do casal estão em outra declaração. E tem uma casa declarada. O que eu vou entender? Que aquela casa não entrou no regime de casamento. Eu vou entender que recebeu de herança, ou comprou antes do casamento. Um bem incomunicável, é o que eu vou entender, se a declaração estiver preenchida correta. Mas não, a pessoa vai lá e colocou o código 99 e colocou a casa, porque a casa está no nome dela. Não, mas se é do casal, vai tudo para outra, ou vem tudo para dela. Isso é uma situação que muita gente se equivoca, tá? Gente, se você casou, você já tinha uma casa antes do casamento. Você casou no parcial de bens, no regime de comunhão parcial de bens. Aquela casa não vai entrar para bens do casal. Então, na tua declaração, aquela casa vai ficar sempre, porque ela é exclusivamente sua. Assim como os que são casados em separação de bens.
Os bens de uns é dele, os bens de outro é dela, e assim sucessivamente, não se misturam pelo regime de casamento. Agora, se você casou no comunhão parcial de bens, aqueles bens que você tinha antes do casamento não vão entrar. E aí vai ficar na sua declaração sempre. E aí que está a confusão, tá? Outra coisa, rendimento produzido por bens comuns. Rendimentos produzidos por bens comuns. O casal tem um imóvel que está alugado. O imóvel está gerando essa renda para esse casal. O casal escolhe se paga, se declara 50% em cada declaração, ou se declara 100% numa única declaração esse rendimento. O casal escolhe. Outra coisa que eu quero colocar para vocês, só estou colocando casos mais bambambam, tá? Que geram polêmica. Outro caso, é muito comum o sócio ceder o imóvel para a empresa dele. Tipo, isso aconteceu com um cliente meu já, tá? O cliente compra uma sala comercial aí em Curitiba, né? Tem saído uns prédios bonitos aí. Sala comercial a partir de tantos mil. O sócio vai lá na pessoa física dele e compra. Na pessoa física dele. Aí depois ele leva a empresa dele para lá. O que aconteceu, na verdade, é que ele cedeu gratuitamente o imóvel para a empresa dele usar. Quando acontecer isso, que é uma prática muito comum, o imóvel está no nome do sócio e a empresa está usando a instalação, quando acontecer isso, o sócio tem que lançar como rendimento tributável lá na declaração dele 10% do valor venal desse imóvel. E o valor venal você vê lá no carnê de IPTU. O valor venal se aplica 10% e lança como rendimento tributável. Rômulo, isso aí é novo? Está lá no regulamento de imposto de renda. É de 99. Nossa, tem um caso lá que sempre foi assim. Então, agora já está sabendo. 10% sobre o valor venal, lança como rendimento tributável. Outra situação polêmica é rendimento recebido por condomínio. O condomínio alugou uma área comum para um banco colocar um relógio bem bonito. Vamos imaginar que esse púlpito aqui que vocês estão vendo é um condomínio. Lá em cima do condomínio, o banco tal colocou um relógio bonito que você vê a 10 quilômetros de distância. Até a aeronave pousando em Curitiba, o piloto consegue enxergar a hora. E esse banco paga um aluguel para o condomínio. Vamos supor 40 mil por mês. Ou uma torre, né, de telefonia celular, colocou lá alguma coisa lá em cima daquele prédio, está pagando aluguel para os condôminos. Isso não é rendimento do condomínio, é rendimento dos condôminos. Rendimento tributável recebido por pessoa jurídica, banco tal. Tem que receber o comprovante de rendimentos daquele banco, no código 3208. Rômulo, mas esse dinheiro nem vem para mim, fica lá no condomínio, no fundo de reserva. Mesmo que não venha para você, é rendimento dos condôminos. Você não pode ignorar esse rendimento. Lá na Lei 12.973 de 2014, ela isentou quando o condomínio receber até 24 mil no ano. Isentou de imposto de renda. Então você tem que receber um comprovante de rendimentos daquele banco, daquela empresa que alugou a área comum. Lá em rendimentos isentos e não tributáveis, o valor que você recebeu, se for até 24 mil no ano, né? Só que esse valor é rateado entre os condôminos. Esse valor de aluguel. Só que são vezes 12 meses. Pode dar uma diferença. É obrigatório ser considerado rendimento tributável para os condôminos, para cada condômino daquele prédio. É obrigatório. Essas são situações assim mais polêmicas. Por último, muito perguntado, dependentes comuns ao pai e à mãe. Tanto faz um declarar ou o outro declarar. Você vai escolher todo ano, né? Você vai escolher todo ano qual utilizar. Se você vai utilizar, se o pai vai utilizar, se a mãe vai utilizar. Ô Rômulo, mas as despesas com estudos, o pai está pagando. Ou o plano de saúde, a mãe está pagando em nome dela. Gente, independente de quem pague. Quando se trata do mesmo grupo familiar, pai e a mãe,
Quem lançar aquela criança como dependente pode deduzir os gastos, despesas médicas, plano de saúde e educação, mesmo que os gastos estejam em nome do outro. Isso está lá no perguntão de imposto de renda à pessoa física. Mesmo que o nome... Então, por exemplo, você é casado, você tem uma criança e você lança a despesa médica com ela. Só que quem está pagando o plano de saúde é a mãe. Mesmo que seja a mãe, você pode deduzir, porque é do mesmo grupo familiar. Se for um terceiro que estiver custeando isso, você tem que comprovar a transferência mensal para aquela pessoa. Caso contrário, não. Só quero fazer o último comentário que eu julgo relevante com vocês. É sobre... Eu já até suei rapidamente esse comentário, eu vou fechar esse comentário. Sobre o cuidado com as redes sociais. A Receita está aperfeiçoando muito. Nós temos duas maneiras de aprender, no amor ou na dor. Tem muita gente sendo notificada. Gente, a Receita Federal, ela tem até matéria dela, já que passou em jornal, tem lá no YouTube vídeo a respeito. A Receita Federal ela está trabalhando com 2 monitores. Um é a rede social. O outro já tem um sistema ali que ele já puxa a declaração da pessoa. O negócio é de outro mundo, é do mal, gente. Enquanto o auditor está ali navegando nas redes sociais, ele já está levantando a declaração de imposto de renda se aquela pessoa entregou. Olha o nível da tecnologia, olha o nível de fiscalização. Hoje a Receita Federal está se utilizando de toda a tecnologia para fiscalizar redes sociais, sim, com todo rigor, está notificando. Tá? Outra coisa que tem feito também é fotografando mansões com helicóptero e puxa no Google Maps se alguém declarou aquele imóvel lá no imposto de renda da pessoa física. Olha o nível do negócio, estilo MacGyver mesmo, né? Vocês estão ficando velhos, pô, MacGyver é velho. Isso ela está utilizando também, assim como o Google Street View, né? Você tem aquela função hoje no Google, colocar o endereço, ele mostra imagens daquela rua. A Receita está se utilizando de toda essa tecnologia. Essa tecnologia é ótima para você, né? Conforto, entretenimento para nós. Isso está virando ferramenta também para fiscalização tributária. Então, se atentar muito a isso, orientar com muita seriedade ao cliente. Se você for lá no YouTube e digitar lá Receita Federal, redes sociais, você vai achar matéria onde a Receita deu essa matéria lá para o jornal hoje, que estão agora auditando através das redes sociais. Então você declarou para a Receita lá em Bens Direitos que tem uma bicicleta de 6 marchas. Só que você tirou uma foto lá na concessionária, com aquele carro atrás de você com laço, você fez uma selfie. Aquele carro nem é seu. Mas você quer passar uma imagem de que está bem. Vai receber um convite da Receita para tomar um café. Aí você escolhe se você quer açúcar ou adoçante. Pessoal, nossa proposta era essa para hoje. Me desculpem a gente não conseguir fazer abertura para dúvidas, mas as dúvidas que foram aí elaboradas, podem deixar ali fora naquela mesa, depois eu coleto. Muito obrigado mesmo pela presença. Até a próxima. E vocês aí que nos assistiram, obrigado.